Bien, nous allons commencer après cette alerte, fausse alerte au feu, ce qui montre qu'ici on fait très attention aux questions de sécurité, donc on est en plein dans le débat. D'abord, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux à cette table ronde sur une expérience absolument nouvelle au Brésil et à Rio de Janeiro. Une expérience qui commence à donner un certain nombre de résultats et qui, pour la première fois, montre que cette idée qu'on ne pouvait rien faire contre le trafic de drogue et la criminalité à Rio de Janeiro est une idée qu'il faut combattre et qu'il y a des moyens et il y a des possibilités de commencer à rétablir l'autorité de l'État et la sécurité des citoyens dans cette ville. On a eu énormément de débats, comme vous le savez, à Rio de Janeiro et à São Paulo, dans toutes les grandes villes brésiliennes qui doivent affronter ce fléau, sur comment réagir. On a souvent eu des débats un peu idéologiques, où l'on disait que la seule solution c'était la lutte contre la pauvreté, d'autres qui disaient que la seule solution était la répression à outrance. Et on se rend compte aujourd'hui que les choses sont beaucoup, beaucoup plus compliquées. Il s'agit de voir l'ensemble des phénomènes, les phénomènes sociaux, les phénomènes de justice, les phénomènes de sécurité, les phénomènes d'autorité, puisque l'une des questions centrales que nous avons, et pas seulement au Brésil, dans ce genre de cas, c'est moins une question de pauvreté ou de répression, mais c'est une question d'autorité. Comment rétablir l'autorité de l'État, l'autorité légitime, face à des autorités illégitimes et criminelles, ce qui est parfois assez difficile, surtout quand elles existent depuis très longtemps. Mais sans autre, j'aimerais vous dire que cette conférence se tient dans le cadre du 13e Festival du cinéma brésilien de Paris. Comme vous pouvez le voir, 13e, ça fait déjà 13 fois que l'on a eu ce festival à Paris. C'est un magnifique festival où l'on peut voir les meilleurs films brésiliens du moment. Et il se passe au cinéma au Nouveau Latina, à la 20 rue du Temple. Et je vous conseille tous, ça vaut vraiment la peine d'aller voir tous ces beaux films que l'on produit au Brésil ces derniers temps. Donc, sans autre, je vais passer la parole d'abord au secrétaire à la communication de l'État de Rio de Janeiro, Ricardo Cota, et je suis très heureux de lui passer la parole et je dois lui dire que je suis très fier d'être carioca moi-même, de Rio de Janeiro, et donc tout le monde est à la maison ici. Je dis toujours, quand on me demande quelle nationalité tu es, je dis je suis carioca. Brésilien, c'est autre chose. Donc, c'est deux choses différentes. Ok, por favor, Ricardo, um grande prazer. Boa tarde a todos. Bom, para nós aí do Rio, do Brasil, um momento assim, de muita honra estar aqui, sendo recebidos, né, na presença aqui do secretário José Mariano Beltrame, secretário de Segurança, do cineasta e produtor Carlos Diegues, e trazendo uma iniciativa que nasceu a partir de uma ideia do Carlos Diegues de fazermos um filme sobre uma das ações mais importantes que estavam sendo realizadas no governo do governador Sérgio Cabral em seu primeiro mandato, que foram as instalações das unidades de polícia pacificadora. Essas unidades, como o secretário irá explicar mais detalhadamente, tiveram a função de ocupar de forma pacífica as favelas, antes dominadas pelo tráfico, e levando em conjunto ações de cidadania nas áreas de saúde, educação, cultura, comunicação. Então, nós tivemos um esforço, a partir dessa ideia do Carlos Diegues, de fazer um filme realizado do ponto de vista de moradores da própria comunidade. Estávamos dando prosseguimento a uma ação que já havia sido realizada no filme 5 Vezes Favela, agora por eles mesmos, que foi exibido ontem aqui no Festival de Cinema Brasileiro,
que era um filme também de 5 curtas-metragens, realizado por diretores também das comunidades. E o 5 vezes Favela, por sua vez, na verdade eu estou desenrolando a fita ao contrário. O 5 vezes Favela era já uma realização baseada num filme realizado nos anos 60, que o Carlos Diegues era um dos diretores, que era 5 vezes Favela, mas não feito por diretores das próprias comunidades, mas por jovens realizadores, intelectuais de esquerda, enfim, que estavam reunidos num grupo. Também o Carlos Diegues pode falar melhor disso do que eu, para um cinema que tinha como perspectiva mostrar um outro lado da realidade brasileira. E, bom, também voltando aqui ao Festival de Cinema Brasileiro, nós temos aí toda essa sequência de filmes sobre favela, né? Nós comentamos aqui já 3 deles. Nós tivemos na abertura o filme Rio Zona Norte, do Nelson Pereira dos Santos. Nós tivemos ontem o 5 vezes Favela, e nós vamos ter hoje o 4 vezes o PP, que é o filme sobre o qual vou falar um pouquinho mais aqui. Esses 3 filmes, na verdade, eles permitem assim uma reflexão sobre a vida nessas comunidades no Rio de Janeiro. Nós temos a favela dos anos 50, virada dos anos 60, do Rio Zona Norte. Nós temos a favela pré-UPP, que é a favela do 5 vezes Favela, e nós temos a favela do pós-UPP, que é essa que vocês verão hoje na sessão de 7h30 do filme 4 vezes UPP. 4 vezes porque são 4 visões de aspectos diferentes da sociedade. Uma visão de como funciona a polícia, uma visão dos bandidos que retornaram para a vida pública, uma visão da própria comunidade sobre a ação dessas unidades pacificadoras e uma visão do asfalto, das pessoas que moram na cidade, dessa ação que está, de alguma forma, revolucionando a vida no estado do Rio de Janeiro. Então, antes de passar, só para vocês terem uma ideia, antes de passar a palavra para o José Mariano Beltrame, que falará mais detalhadamente e tecnicamente dessas unidades de polícia, nós tínhamos o Complexo do Alemão, que é alvo, inclusive, de um 5º filme que está sendo realizado, que foi o lugar onde aconteceu a ação mais simbólica e mais representativa, por ser um espaço de difícil penetração, de difícil intervenção policial no final do ano passado, e que, nesse curto período, já se transformou de tal forma que, graças ao apoio da Prefeitura do Estado, aqui nós temos o presidente da Rio Filmes, Sérgio Saleitão, também falará aqui segunda-feira, foi instalado um cinema em 3D no Complexo do Alemão, e eu tive o prazer de levar a minha filha de 5 anos para assistir pela primeira vez ao desenho animado Rio, no Complexo do Alemão. Isso, para mim, é um motivo de muita felicidade, de muita satisfação e uma prova de que o Estado do Rio passa por um momento muito especial. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, passo imediatamente a palavra para o doutor José Mariano Beltrame, secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Eu queria só uma curiosidade. Eu estou vendo a maciça maioria sem... Os senhores entendem bastante português ou são brasileiros ou portugueses de origem, né? Ou a plateia, a maioria é brasileira, portuguesa ou entende o português? Acho isso muito bom, né? E rapidamente... Acho que segurança pública é um tema muito polêmico, um problema histórico do Rio de Janeiro, e falar sobre esse tema é muito delicado, muito difícil, e falar meia hora é pior ainda, mas são desafios que a gente assumiu e que hoje vem dando resultados animadores, né? Eu faço questão de frisar isso em primeiro lugar, porque esse programa, ele é o elo de uma corrente, ele é uma ação, num conjunto de ações que devem ser feitas para garantir a segurança. Ela não é a salvação de todos os problemas. Eu acho que é uma amostra muito positiva de que é possível
quando existe a decisão de um grupo de pessoas de fazer e de levar a essas pessoas, em primeiro lugar, a segurança e, obviamente, para que a cidadania efetivamente entre, porque o que vai garantir isto é cidadania. Não será um policial que irá garantir a segurança. Essa regra é muito antiga e os senhores sabem que quanto mais cidadania eu promovo, quanto mais demandas sociais eu atendo, menos polícia eu preciso. A questão é que nós tínhamos no Rio de Janeiro, como muito bem diz um escritor carioca, uma cidade partida. Pequenos núcleos dentro dessas cidades, onde o Estado não participava e não existia praticamente. E essas pessoas ficavam lá à mercê da sorte. Historicamente, o senhor sabe que onde o Estado não está, alguém está pelo Estado. E ali se instalou o crime. E isso, infelizmente, essas ações levaram para o mundo uma imagem muito ruim do Rio de Janeiro. Rapidamente, uma das propostas nossas foi mudar totalmente a lógica com que a segurança se apresentava. Nós tínhamos, antigamente, as indicações, os comandos da polícia, eles eram todos feitos por indicação política, não existia a meritocracia ou proposta de um trabalho consistente, um conceito de segurança onde as pessoas pudessem perceber. E, no Rio de Janeiro, sempre se fez, o Estado ia nesses lugares, a polícia ia, causava lá um trauma e saía. Uma política de entra e sai, dá de uma certa forma uma satisfação à sociedade, mas, na verdade, não se resolvia os problemas. Iam nesses lugares, trocavam tiro, muitas pessoas se feriam, morriam, tanto as pessoas, os moradores, como policiais. Vinha-se com algum resultado no que diz respeito a drogas, a armas, a munição, mas efetivamente não se resolvia esse problema. O que a gente procurou fazer foi exatamente o inverso, não mais do mesmo. Entrar e ficar. E o ficar significa retirar deste comando paralelo o que eles têm de mais valioso para eles, que é o território. Este território, esses pequenos núcleos de violência que nós temos espalhados no Rio de Janeiro, ele é garantido por armas automáticas. E para que nós possamos desenvolver ali uma polícia comunitária, uma polícia de proximidade, e uma polícia que a gente passou a preparar esses policiais com essa qualificação, ela só pode se dar num ambiente propício a isso. Então a polícia entra uma vez, retira as pessoas. Graças a Deus nós estamos com 16 ou 17 propostas dessas, praticamente não tivemos mortes. E no momento em que esse cenário, criminosos e armas são retiradas, entra um policiamento novo, recém-saído da escola, preparado em polícia comunitária e passa a interagir 24 horas com aquela comunidade. E devolve aos verdadeiros donos o que é deles, que é aquele espaço, que é aquele território. Que antes ali nós não tínhamos o Estado. O Estado, inclusive, usava de um cinismo de não dar escola, de não colocar ali os certos serviços, porque dizia que tinha crime. Eu não posso ir lá porque tem crime. Agora não tenho essa desculpa. E isso se fez duas, com muita calma, com muito critério, e a gente tem resultados muito virtuosos nisso. Os policiais são novos, os policiais não possuem vícios. Quando eu digo vício, não é somente o vício da corrupção, é o vício do estresse de uma pessoa tem em ser policial numa cidade como o Rio de Janeiro. A pessoa entra nesse ambiente sabendo que aquele ambiente está efetivamente em paz. Mas a garantia disso só vai acontecer se o Estado, se o município e se a União e se a sociedade civil, principalmente, entrar nesses lugares e não tratarem mais esses lugares como favela.
tratarem esses lugares como o bairro da qual essa favela faz parte. Nós temos no Rio de Janeiro, para quem conhece, a Cidade de Deus, que é um lugar, inclusive foi o motivo de um filme muito triste, de uma realidade. Cidade de Deus hoje é bairro Jacarepaguá. As pessoas têm a liberdade de ir e vir. E os serviços devem chegar, a cidadania deve chegar. Isto é que vai garantir, né, o êxito. Até quando isso vai? Vai enquanto a sociedade quiser. Porque quem quiser esse trabalho tem que escolher governantes que estejam inseridos com essa política. E planejamos isso para grandes áreas no Rio de Janeiro. Estamos caminhando, levamos quase 18 meses para planejar. Estamos em novembro, completou 2 anos, graças a Deus. Os resultados, como eu digo para os senhores, são animadores. Mas muito tem que ser feito, né? Tivemos também, não é o caso aqui, mas assim como se fez um tratamento para a favela, isso também teve um custo, né? Um custo político, porque eu não sou político, eu sou o primeiro secretário que não sou político. Teve que se tratar a favela de uma maneira diferente do que o asfalto, mas se tratou diferente para ali na frente misturar isso, romper esses muros que esse Estado paralelo, de uma certa forma, mantinha, para que se misturasse isso ali na frente. Isso está acontecendo, isso pode ser nitidamente percebido pelas pessoas. Só que esta postura antes era muito difícil, acho eu, para um político que tinha pretensões dentro desses currais eleitorais. Não admitia dizer que aquilo está fora, tinha que dizer que aquilo estava no contexto. Não podia admitir que o Estado não está lá ou que o Estado não pode entrar lá. Nós entendemos que se não se fizer esse diagnóstico fiel e não disser isso de uma maneira transparente para a sociedade, nós não vamos resolver o problema. O próprio nome UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, eu sei que esse nome, principalmente para fora do Brasil, ele é forte, ele é pesado. Mas a verdade é que quando se entrava nesses lugares, a gente tinha comportamentos de guerra. E o Rio de Janeiro, como foi abandonado durante décadas, nós criamos polícias preparadas para a guerra e não para a prestação de serviço. E a UPP resgata exatamente isso. É o policial prestando serviço, o policial interagindo. São pessoas que moram ali, que chegam altas horas da madrugada e encontram o policial. São pessoas que saem muito cedo e encontram o policial. E esse contato se torna de uma maneira, se torna virtuoso. Então, objetivamente, nós entendemos que a unidade de polícia pacificadora, além de derrubar os muros impostos por armas, de devolver o território a essas pessoas, de possibilitar essa interação, né, onde essas áreas passam a fazer parte da cidade, aos pouquinhos tornar essa cidade não mais partida. Esse é o objeto principal. E a própria polícia, que hoje é vista como um problema, pelos problemas históricos que ela tem, ela mesma, a partir dela, buscar uma outra postura, uma outra participação, e isso também é visível. A polícia hoje, dentro desses locais, ela já é uma perspectiva para a juventude. Isso é um problema sério. Nós temos legiões de jovens nesses lugares sem perspectiva, porque ali eles tinham um exemplo quase ou praticamente de um outro Estado. Hoje eles passam a ter um exemplo de outras pessoas. Eu acho que preliminarmente, para um início de conversa, seria mais ou menos isso. Muito obrigado, secretário. Acho que foi muito esclarecedor essa ideia de restabelecer a autoridade do Estado lá onde não havia no território, né? Mas vou passar a palavra para o Cacá Diegues, que já há muito tempo vem trabalhando sobre essas questões. Muito obrigado, Cacá, por estar presente aqui conosco.
Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto, do qual o protagonista é o secretário Beltrame. Ele é que é nessa mesa, ele... O protagonista dessa história toda é ele, eu sou apenas um cineasta. Por isso eu gostaria de explicar o meu envolvimento nessa história toda, que é muito pequeno. A minha contribuição a tudo isso é apenas no nível do envolvimento que eu posso trazer através do cinema se envolver com essa história toda. Na verdade, eu comecei a me interessar por isso há muitos anos, né? Porque em 1962 eu era um estudante universitário ligado ao Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, da UNE, e nós fizemos um filme chamado 5 vezes Favela, que era dirigido por 5 jovens, eu nem diria jovens cineastas, eu diria jovens cineclubistas, né? Pensando em um dia ser cineastas. Nós tínhamos 20, 21, 22 anos de idade. E nós fizemos esse filme, que evidentemente era um filme muito generoso, politicamente muito oportuno, porque a favela não era um tema nobre na cultura brasileira, muito menos no cinema. Nós tínhamos apenas os filmes de Nelson Pereira dos Santos, 2 filmes de Nelson Pereira dos Santos sobre o assunto. E esse filme trazia a favela para a luz da cultura brasileira, né? Trazia a favela para a luz da cultura brasileira, e esse filme acabou também sendo muito importante, porque ele se tornou um marco, um pilotido chamado Cinema Novo Brasileiro dos anos 60. Todos nós que dirigimos esses filmes nos tornamos cineastas desse movimento geracional do cinema brasileiro. Bom, o tempo passou, evidentemente, no final dos anos 80, início dos anos 90, nós temos aí, entre uma coisa e outra, a ditadura militar, a redemocratização, a porção de acontecimentos. No início dos anos 90, no final dos anos 80, início dos anos 90, eu fui procurado por gente das ONGs, das organizações não governamentais ligadas às favelas, organizações culturais locais, socioculturais locais, de várias favelas do Rio de Janeiro, para organizar cursos de audiovisual nessas favelas. Para mim já foi um susto saber que nessas favelas havia interesse por cursos de audiovisual. E eu organizei, eu não sou professor, não sei dar aula, mas sei quem sabe dar. Então comecei a chamar essas pessoas, vários professores, pessoas que eu sabia que iriam dar esse curso corretamente. E quando ficou tudo pronto para inaugurar o curso, me pediram para fazer a sessão inaugural, dar a aula inaugural. Eu fiquei nervosíssimo, o que eu vou falar sobre cinema para uma plateia, uma comunidade. A gente sabe como a educação no Brasil é um assunto precário, é uma coisa muito precária, sobretudo, imagine, numa favela do Rio de Janeiro, com pessoas que mal têm tempo para estudar, mal têm tempo, não vão ao cinema, etc. Era essa a minha ideia. E fui muito agoniado, muito angustiado, sem saber o que ia dizer. Quando eu cheguei lá, tinha uma sala de 120 alunos, jovens rapazes e moças, de seus 20 anos, mais ou menos, e pelo menos uns 10 ou 15% já tinham feito um filme. Foi para mim uma surpresa muito grande. A aula inaugural foi sobre os filmes deles. Esses filmes, evidentemente, eram possíveis graças às novas tecnologias, digital, que facilitam a produção, técnicas domésticas de produção cinematográfica, cheias de questões técnicas meio mal resolvidas, mas, de qualquer maneira, havia ali pelo menos umas 2 dezenas de filmes que estavam feitos, que estavam ali. Então, a partir daí, eu comecei a participar muito de palestras, aulas, projeção de filmes. Eu me aproximei muito dessas organizações socioculturais, dos próprios moradores, até que um dia me ocorreu a mim e a Renata Magalhães, minha sócia na minha produtora, da gente fazer um filme 5 vezes Favela, agora por nós mesmos, já que nas favelas cariocas já havia uma cultura cinematográfica muito mais intensa e muito mais séria do que a gente podia imaginar. E nós fizemos esse filme. É um filme inteiramente concebido, escrito e realizado por jovens cineastas de favela, moradores de favelas. Esse filme, para fazer o filme, nós organizamos uma oficina de roteiro, em que os meninos se reuniam em cada uma dessas comunidades, escolhiam o tema que eles queriam fazer, votavam por esse tema e depois desenvolviam coletivamente o roteiro.
Depois nós fizemos uma oficina de preparação técnica para as filmagens e se inscreveram nada mais nada menos do que 606 jovens candidatos a trabalhar no filme, uma equipe técnica do filme. Não dava para dar aula para 600, nós selecionamos 250 a partir de situação social, porque a ideia era fazer realmente o filme com favelados, com gente que tivesse a experiência da favela, e também o interesse em fazer audiovisual, que não fosse somente um cursinho para fazer filme no fim do ano ou para ganhar namorada, né? Então, era uma coisa mais que tivesse realmente interesse no audiovisual. Com isso, nós fizemos o filme. São 5 episódios, dirigidos, como eu disse, concebidos, escritos, realizados, dirigidos por pessoas da favela. O filme fez muito sucesso. Foi um filme, aliás, no ano passado teve aqui na seleção oficial de Cannes, no Festival de Cannes, que é uma diferença evidentemente grande. E depois o filme foi premiado também no Festival de Biarritz como o filme eleito pelo público, o melhor filme do festival. Enfim, o filme fez uma carreira nacional e internacional. No Brasil mesmo foi muito surpreendente, as pessoas se surpreenderam. O filme foi muito bem aceito. E nós estávamos ainda exibindo esse filme quando ocorreu essa ideia nova. A ideia, aliás, também deles, mas não só minha, como deles também, eu sei, dos rapazes e moças que fizeram o filme, que era de registrar essa experiência absolutamente nova, original e decisiva para o Rio de Janeiro, que é as UPPs, né? As Unidades de Polícia Pacificadora. E, então, nós fizemos esse filme. É um filme em 4 episódios, que, por ironia, assim, por brincadeira, nós chamamos de 4 vezes o PP, porque é um filme feito pelas mesmas pessoas que fizeram 5 vezes Favela. Nós escolhemos 4 deles para dirigir 4 episódios desse documentário. Esses episódios, vocês vão ver hoje, o filme passa às 19 horas, lá no Latinar. Esses episódios são focados em diferentes aspectos, quer dizer, um episódio moradores, quer dizer, o que é o UPP para esses moradores. O segundo episódio é o asfalto, chama-se Asfalto, que é sobre as vizinhanças da favela, quais são as consequências da UPP para as vizinhanças da favela, essa questão que o secretário Beltrame colocou aqui, quer dizer, a integração da favela com o bairro em que ela está inserida. O terceiro é a polícia, como é que essa polícia é preparada, porque, evidentemente, as UPPs implicam, como o secretário explicou aqui, uma nova estratégia de relação entre os policiais e os moradores. Então, como é que essa polícia é preparada para essa nova estratégia? E, por fim, 4, bandidos, que nós resolvemos ouvir também os bandidos, saber o que aquilo ali tinha, o que significava aquele programa novo de segurança pública para os bandidos, né? As consequências do filme, vocês vão ver, aliás, eles chegaram lá. Alguns dos diretores do filme estão chegando ali, que eu estou vendo. E Cadu Barcelos e Vavá Novaes. Está faltando um que veio também, que eu fiz, mas não estou vendo ele aí, não. Está bom. Está ótimo. Então, a experiência fundamental desse filme é que essa experiência da UPP vista, né, de dentro da própria favela, de dentro da própria comunidade. O que a própria comunidade acha da experiência das UPPs? Porque é preciso colocar em questão uma coisa muito importante. As favelas cariocas, elas cresceram debaixo de uma espécie de ideologia da remoção, não só por parte do Estado, do Estado municipal, estadual e federal, como também da própria população. A ideia de que aquelas favelas um dia seriam removidas, aquele câncer social, como era chamado, né? Câncer social, seria um dia removido. E como seria um dia removido, as pessoas não fizeram nada para melhorar a sua urbanização, o saneamento, levar a educação. E como disse o secretário aqui, onde não há Estado, alguém ocupa o lugar do Estado. E quem ocupou esse lugar do Estado foram bandidos armados. A primeira missão das UPPs foi exatamente de libertar esses territórios que estavam ocupados por armas de guerra. O Rio de Janeiro não é o Brasil, o Rio de Janeiro é uma das poucas cidades do mundo em que o tráfico local,
a criminalidade local usa armas de guerra. É um dos poucos estados do mundo onde a violência civil é feita com armas de guerra, armas de longo alcance, de grande poder de destruição, etc. Então, a primeira missão da UPP é realmente libertar essas comunidades, libertar essas áreas, esses territórios do Rio de Janeiro, dessa ocupação militar que elas sofrem, né? Mas, em seguida, eu acho que vem a segunda coisa, porque quando você coloca a segurança pública num determinado espaço, tudo que eu estou dizendo são opiniões de amador, pelo amor de Deus, o que eu vi enquanto filmava com esses rapazes esse filme. Quando você coloca num espaço desse, que era ocupado por um verdadeiro sistema militar feudal, porque os traficantes não só ocupavam a vida, digamos, social, a vida econômica da favela, mas também a vida social. Ou seja, se amanhã um marido batesse na mulher, a mulher ia ao traficante reclamar, e era o traficante que punia o marido, né? Não se tratava somente de impedir que as pessoas passassem pelo território deles, era também de investir na ocupação da própria vida familiar social dos moradores da favela. Quando você tira isso, os favelados ficam, os habitantes dessas comunidades, ficam sem essa presença que eles já estão acostumados há muito tempo. E dá uma espécie de vazio mesmo, dá uma espécie de vazio que, se não for ocupado, vai criar um outro tipo de crise, um outro tipo de trauma, que eu nem sei dizer direito o que é, mas que será grave. Porque na hora que a lei chega a um determinado espaço onde ela não havia, ela cria deveres além de direitos, né? Ela cria direitos, mas ela cria deveres também. Então, você não vai poder mais fazer o gato, que é aquela coisa de roubar a luz e a televisão, né? Eu acho que todo mundo sabe aqui o que é o gato. Você não vai poder fazer mais o gato. Você vai ter que encontrar um trabalho, porque não se esqueça que o tráfico era uma economia que ocupava uma grande parte da população dessas comunidades, né? As pessoas que vendiam quentinha para os traficantes, as pessoas que iam comprar as coisas que os traficantes precisavam ter. O que você vai fazer com essa pessoa? O que você vai fazer com aquele jovem que era apenas um mero coadjuvante naquilo tudo, que muitas vezes nunca tinha nem experimentado droga, mas era apenas um cara que alertava o tráfico quando a polícia ia subir o morro, o outro que ia comprar cigarro, etc. Esses meninos todos, o que eles vão fazer? Se eles não encontrarem uma função social, um trabalho para eles ou qualquer coisa nesse sentido, eles vão para outro ramo do crime, né? Ninguém morre de fome sem tentar alguma coisa na vida, né? Então, isso aí é que eu acho que é o principal problema hoje. As UPP, eu diria que o programa de segurança pública que as UPPs representam é um programa vitorioso. Eu não tenho a menor dúvida disso. É um programa vitorioso, mesmo que ele ainda não esteja em todas as favelas do Rio de Janeiro, já está na maior parte deles. Mas a questão agora é saber o que vai vir depois das UPPs, né? Que é preciso subir o saneamento, é preciso subir a educação, a saúde, é preciso subir a empregabilidade, e, nesse caso, é preciso prestar atenção que não depende somente do Estado, a iniciativa privada tem que se comprometer com essa empregabilidade. Em geral, há uma certa não diria que é uma dificuldade universal, mas se você tiver candidatos a emprego, um sujeito que mora em Ipanema e outro que mora na Cidade de Deus, o empregador vai preferir o de Ipanema. E é preciso que isso sofra uma reversão. É preciso que isso encontre... E aí não é um papel só do Estado, não, é um papel da iniciativa privada. A iniciativa privada tem um compromisso muito sério com isso, né? Em suma, há um mundo de coisas a fazer depois das UPPs. A ideia do filme era mostrar isso. Nós não fizemos um filme com preconcepções de nada, não havia nenhuma preconcepção de nada. Nós fomos registrar o que estava acontecendo. E o que está no filme é a consequência dessa observação. Uma observação feita por moradores dessas comunidades. Os 4 cineastas que fizeram esses filmes, além da equipe que trabalhou com ele, eram equipes pequenas, evidentemente não eram equipes de ficção, equipes de documentário, pouca gente, mas tanto os diretores quanto as suas equipes eram moradores dessas comunidades. Por isso, eu acho que aí está a originalidade do filme e a profundidade das observações que estão nele. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós vamos ter mais ou menos 1 hora para o debate com o público, mas antes de passar a palavra com o público, queria já lançar algumas ideias que vieram do que foi dito. Achei muito interessante o que disse o Cacá sobre o fato de ter feito filme para mostrar o que vem depois, né? Os problemas que vêm depois. Eu gostaria de ter um comentário de vocês sobre, eu acho, uma questão fundamental, que é a questão básica do tráfico de drogas. O Brasil hoje não é só mais um país de trânsito. O Brasil se transformou no 2º maior consumidor de drogas das Américas, depois dos Estados Unidos. Isso significa que o Brasil é um imenso mercado consumidor de drogas. E todos nós sabemos que no Rio de Janeiro há um imenso consumo. Então, isso é uma coisa que alimenta também a possibilidade de ter traficantes. Porque o Cacá tem toda a razão, a questão da empregabilidade, de uma outra visão do mundo, a capacidade de integração de todo esse pessoal que está na economia da droga sem ser realmente traficantes é fundamental. Agora, como lutar contra isso quando o que você ganha com o tráfico de drogas é infinitamente superior a qualquer emprego simpático que você possa ter? Quer dizer, além do romantismo, vamos dizer, que isso pode ter na cabeça de alguns jovens. Então, o que está sendo feito com relação ao consumo? Que tipo de política ou de discurso é feito com relação ao consumo, em particular a classe média que fica sempre dizendo que horror a droga, e depois vai lá e compra. Então, tem alguma coisa que está errada. E, dentro do mesmo quadro, a questão das armas. Quer dizer, todos nós sabemos que o referendo no Brasil para proibir a parte de armas não passou. Então, o que significa continuar todo mundo podendo ter uma arma e podendo utilizar a arma como quiser? Aí tem também esse problema. E o terceiro problema que eu gostaria de colocar sempre dentro disso, que vem um pouco da experiência também da Colômbia, do México e de outros países, é que todo sucesso local contra traficante de droga provoca espalha depois disso tudo. Então, o que está... Se realmente as UPPs funcionarem nas favelas do centro do Rio de Janeiro ou do norte, da zona norte do Rio de Janeiro, para onde vão ir os traficantes? Porque eles não vão desaparecer. Enquanto houver demanda, eles não vão desaparecer. Então, como é que está sendo pensado o combate a esse... recentemente soube que tinham vários, já está começando a ter traficantes que estão subindo para a serra. Né? Então, o que a gente vai fazer em traficantes com cidades na serra? Não é? Agora, ao mesmo tempo, é verdade, eu posso dar a minha testemunha, o meu bairro no Rio é o Leme, e o Chapéu Mangueira realmente transformou-se. Hoje em dia tem classe média fazendo festa de casamento na laje do Chapéu Mangueira. Isso é uma coisa totalmente nova no Rio de Janeiro. Mas, só para começar assim, o debate, queria colocar essas perguntas e depois passar a palavra para a sala. Quem... Acho que é o Beltrão. Mais indicado. Bom, gente, inicialmente eu coloquei para vocês que eu acho que segurança pública, e essa é uma coisa que eu repito muito, que eu, inclusive, ouvi Tony Blair dizer, né, que a segurança é o primeiro dos direitos. E o que eu percebo hoje é que o esforço da prefeitura e do governo estadual no sentido de buscarem uma perspectiva para essas pessoas dentro desses locais. Isso existe, sim. Obviamente que o problema ele é numa dimensão que ele não pode ser atacado de todo numa vez só. Mas existe uma movimentação visível do Estado, principalmente hoje, eu diria, no próprio Complexo do Alemão. Existe hoje uma movimentação do Estado nisso. E, mais ainda, eu acho que a sociedade civil ela tem uma dívida com esses locais que tem que ser paga. Eu acho que a sociedade civil tem que entrar nesses lugares, ela tem que investir nesses lugares, ela tem que transitar nesses lugares, ela tem que efetivamente interagir
com esses locais e sair daquela perspectiva que o próprio Kaká aqui colocou, de que via aquilo com uma certa... Porque esta situação, ela se criou num Estado leniente, mas numa sociedade tolerante. A sociedade, ela tolerou, assistindo, às vezes, dos lugares mais caros do Rio de Janeiro, o processo de favelização e de segregação dessas pessoas. Então, eu acho que todos nós temos que buscar uma solução para isso. A solução não é fácil, eu não tenho a solução. Eu diria para vocês que as duas polícias que existem no Rio de Janeiro, a civil e a militar, que estão aqui, os seus chefes, existem programas nas escolas e programas no sentido da prevenção. Né? Já indo assim, saindo do lado econômico, da perspectiva daquelas pessoas, mais para o campo da droga que foi colocado aqui. No Rio de Janeiro, no Brasil, ou melhor, o usuário de droga, isso é bom que seja dito, ele já o uso da droga já é descriminalizado. O usuário da droga não comete crime. O juiz, quando vê ele já designa aquilo um outro comportamento. Então, a questão da descriminalização, quando se ouve falar isso, se vê, eu, particularmente, entendo que, considerando que o usuário já está descriminalizado, seria a descriminalização total, que eu acho também que tem que se discutir muito isso. Acho que tem que se discutir essa questão, porque acho que nós temos que discutir isso, acho que nós temos que discutir se o Estado vai promover a recuperação do drogado, o Sistema Único de Saúde vai promover, o Estado que quer liberar, o Estado também tem que garantir o amparo para essas pessoas. Né? E assim vai. Eu acho que a questão da droga ela não é carioca, eu acho que é onde, eu uso sempre essa expressão, aonde tiver renda e vício, nós vamos ter droga. Em Paris, em Londres, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, em Madrid, aonde for. Né? Acho que isso vem desde as construções lá né, o vício e o uso de droga, ele é desde o tempo do Império, isso existe. Né? Enfim, eu acho que são questões muito amplas, muito abrangentes, e que cada parcela da sociedade tem que ser responsabilizada e tem que ter, efetivamente, uma ação lá dentro. O que eu posso dizer, assim, que são exemplos que eu vejo, por exemplo, as empresas que antes não tinham acesso a esses lugares, porque quando ia lá uma empresa entregar eletrodoméstico, né, o caminhão era furtado, ou pegavam objetos desse caminhão, ou nós temos exemplo lá de empresas que entregam cigarro nos bares, essas empresas hoje já sobem, já fazem a sua venda, já empregam algumas pessoas. Né, isso já existe. Determinadas marcas de bebida, de cerveja, por exemplo, no Rio de Janeiro, e em certos lugares o tráfico só permitia que se consumisse um produto. Hoje outras empresas já começam a subir e oferecer, e fazer, e tirar os seus pedidos, e isso também, de uma certa forma, apresenta para as pessoas outras opções. Agora, sem dúvida nenhuma, nós precisamos ter uma perspectiva para essas pessoas, outra que não o tráfico, porque essas lideranças criminosas, essas pessoas fortes no tráfico, é um grupo, posso dizer que reduzido. Agora, sem dúvida nenhuma, existe uma economia abaixo deles que precisa ser absorvida. Eu digo assim com muita humildade, né, eu acho que este não é um fardo só meu. Este não é um fardo só meu. Essas questões vêm e as pessoas me perguntam, secretário, e agora? Né? Agora a gente tem que fazer isso, mas a sociedade tem que fazer isso, a empresa tem que fazer isso, o governo do Estado tem que fazer isso, a prefeitura tem que fazer isso, o governo federal tem que fazer isso, e, fundamentalmente, a iniciativa privada. As academias, enfim. Né? Acho que existe um universo de ações que é onde as pessoas sentarem, né, com a intenção de resolver, e a decisão, obviamente, política de se resolver, acho que se tem aí uma possibilidade de que isso dê certo.
né? Porque a UPP, uma outra coisa que eu percebo que ela gerou, que é o que mais, talvez o que mais rico que as pessoas têm, que é a esperança. Ela gerou nas pessoas uma esperança, né? As pessoas olham para trás, o que aconteceu nos outros 2 anos em outros lugares, e o imaginário delas fica feliz e na expectativa de que aquilo aconteça. Agora, obviamente, tem que vir, né, tem que ser um tsunami de ações para que efetivamente se resolva esse problema. Agora, eu acho que a UPP ela criou a ambiência para isso. A polícia ela não tem que se meter na vida da comunidade. Ela está ali para garantir que a comunidade decida essas coisas. Mas, para que isso aconteça dentro de um Estado democrático de direito, há que se ter o mínimo. Então, a polícia está ali para isso. Agora, essas outras questões, eu acho que a sociedade, todos nós temos que nos envolver nesse processo. Acontecem coisas interessantes, como o Cacá citou, o som de uma casa que fica com uma altura mais elevada ou mais baixa, antes, quem julgava isso era outra pessoa, que não a comunidade. A comunidade não se manifestava. Quando nós ocupamos o Morro do Borel, as armas dos traficantes estavam dentro da escola. E, logicamente, que as pessoas não podiam falar. Quer dizer que há também que se criar aí uma coisa que essas pessoas não estão acostumadas, e elas não têm culpa, elas não estão treinadas a desenvolver, por exemplo, direito de vizinhança, né? São coisas subjetivas que eles agora vão ter que estabelecer isso. A gente procura não fazer com que a polícia não se meta nisso, porque as pessoas, uns querem baile, festa, outros não querem. E esse entendimento tem que se dar lá como se dá entre nós. Então, eu acho que isso é uma escola para todos nós. Isso é novo, não foi uma solução mágica, né? Ninguém tirou isso de projeto em Nova York, na Colômbia. Né? Eu digo sempre que a UPP ela foi muito mais da intenção ao gesto. Né? Hoje se começa a teorizar, se fazer doutrina sobre isso. Agora, se precisava dizer para as pessoas que é possível melhorar a vida delas. Né? Agora, as pessoas que estão fora, em tese disso, elas têm que se convencer que elas têm que entrar para esse problema. Seja o Estado em todos os seus níveis e a sociedade como um todo. Eu tinha um aspecto só que eu queria complementar, é que essa é uma ação, quer dizer, que ela é uma ação que também enfraquece a própria economia do tráfico. Acho que só ficou faltando lembrar isso. Quer dizer, essa semana foi feita, por exemplo, a maior apreensão da história de crack, cocaína e maconha, numa das comunidades. Então, você começa também quando o Alfredo citou aqui, né, qual é a perspectiva, se o tráfico oferece uma perspectiva. O tráfico deixa oferecer também essa perspectiva econômica, porque ele sai enfraquecido do ponto de vista da economia também com as ações da UPP. E no que diz respeito à participação da sociedade, nessa área que eu atuo, na área da comunicação, hoje nós já vemos comerciais na televisão de um banco vendendo uma agência dentro de uma comunidade ocupada. Foi até um comercial curioso, que quando eu comecei a ver, eu pensei que fosse um institucional do governo, mas aí, de repente, quando eu entendi, era um comercial de um banco mostrando que voltaria a funcionar como uma agência dentro de uma comunidade. Quer dizer, esse tipo de mudança cultural, eu acho que já faz parte desse segundo passo da UPP que estamos falando tanto aqui. Quer dizer, nós tivemos a ocupação, agora nós estamos tendo um trabalho de integração, uma integração cultural muito forte. Eu acho que a presença de um cinema no Complexo do Alemão é um fato de um simbolismo muito expressivo. Eu acho que precisam vir outros. Nós vamos, inclusive, exibir esse filme aqui que nós estamos passando, dia 21, lá no Complexo do Alemão. Nós estamos realizando eventos também, estamos promovendo ações de cidadania, estamos promovendo ações como, por exemplo, um dos lugares que ficou marcado pela invasão do Complexo do Alemão, foi uma serra por onde os traficantes fugiram. Né? Esse lugar será palco de uma maratona, voltada para a própria comunidade. Então, é ocupar, é mudar, é transformar o cenário, é mostrar como esse cenário pode ser também um cenário de uma outra realidade. Eu estou rindo aqui porque eu vou correr, Amaral. E eu vou filmar ele correndo. Aí a gente volta para apresentar aqui. É tudo integrado.
eu não quero monopolizar as perguntas, então fica aberto para a sala. Inclusive, vocês da polícia podem se expressar também, né? Tranquilamente. Qual é o problema? Hein? Vou fazer a tradução, pode falar. Hein? Vou fazer a tradução enquanto eles resolvem. Tudo bem. Faz a pergunta, eu traduzo. La question est pour le secrétaire d'État à la sécurité. Les UPP ont une grande importance dans notre société. Et elles génèrent beaucoup d'attentes dans la société carioca. Ce qui est très positif, donc je vous remercie. C'est une preuve que vous êtes un secrétaire d'État à la sécurité qui est technique mais aussi populaire, ce qui est une preuve de votre compétence. O simples aspecto técnico da segurança pública. Ele é um problema político. À medida em que a luta contra o crime desorganizado avança e a vitória está cada vez mais tangível, o crime organizado se consolida cada vez mais. Hoje em dia, o número de comunidades controladas pela milícia são equivalentes ao número de comunidades controladas pelo tráfico de drogas. Sendo que, em 2007, eles eram apenas 170, quer dizer, apenas não, já era muito, mas eram 171 comunidades. Dado que a milícia é um problema político mais do que de segurança, quer dizer, não compete apenas à Secretaria de Segurança, mas compete a uma série de questões, porque tem ramificações dentro do poder, nomeiam diretores de escola, diretores de hospital, alguns até aparecem e entram dentro do palácio, enfim. Em todo caso, quando é que a gente poderá se esperar a ter UPPs em zonas de milícia? Com uma certa exceção, porque eu sei que a resposta sempre é o Batam, mas vamos lembrar que o Batam, alguns jornalistas do dia foram barbaramente torturados lá. Então, tem um aspecto muito simbólico do Batam. Eu não sei se são 15, 30 comunidades já pacificadas, se não me engano, são 30, ou perto de 30, e a única que foi pacificada de UPP em zona de milícia foi essa. Eu sei que não é um aspecto apenas de segurança, é um comprometimento político que sobrepassa a Secretaria de Segurança. Mas o senhor acha que está em medida de combater realmente, nós podemos esperar esse combate e essa vontade política de cargos mais altos? Agora vou pedir para ele fazer uma outra pergunta. Não, lá atrás. Là-bas derrière. Madame, là-bas derrière. Não, là-bas derrière. Lá complètement derrière. Sim, uma outra pergunta. Sobre o que vem depois da UPP, como em muitas cidades grandes do mundo, Paris, Londres, Nova York, a especulação imobiliária no Rio é feroz, a gente sabe disso. Ora, tem certas favelas, como a Rocinha, Vidigal, que ocupam espaços que têm potencial imobiliário muito, muito grande. Então, eu queria saber se, no futuro, essas comunidades vão ter direito de continuar morando lá, se não tem o risco dessas populações, pouco a pouco, serem expulsas desses lugares nobres para ser deslocados em bairros, em conjuntos habitacionais da Zona Norte. E, como isso aconteceu muito aqui, por exemplo, em Paris, e que um dia os bairros mais modestos, mais pobres, foram renovados e a população mudou completamente. Então, eu queria saber se tem também essa preocupação de poder manter as populações dessas favelas e de melhorar a moradia no lugar mesmo onde elas moram, vivem. Okay. Não vamos esquecer das perguntas. Só tem duas. Vai. Bom, deixa eu responder a primeira pergunta. Obviamente, milícia é um problema que nós temos no Rio de Janeiro. Não tem, você está totalmente certo. Em segundo lugar, eu posso dizer que, para mim, para quem trabalha conosco, não há preferência em se combater milícia, ou se combater crime, se combater o traficante, seja das 3 facções criminosas, porque nós temos no Rio de Janeiro 3 facções criminosas ideologicamente distintas. Para nós, isso é irrelevante. Nós temos um programa para ocupar 40 áreas que já está pronto, que já está pronto desde o ano passado, e nós vamos fazer porque, entre os estudos que se fez, e aí se levou uma série de ingredientes para eleger essas áreas,
Isso, para nós, se for milícia, vai ser feito milícia, se não for milícia, se for o tráfico, vai ser feito, se for o ADA, né, que é uma facção, o TCP, isso vai ser feito. Segundo lugar, quando nós chegamos em janeiro de 2007, nós tínhamos 5 milicianos presos. Hoje tu tem ao redor de 1.000. 1.000. Você tem 3 deputados estaduais, vereadores, policiais civis, militares, bombeiros e guardas municipais. Resolveu o problema? Não. Mas eu acho que as cartas e o jogo está dado com muita clareza. E isso nós vamos perseguindo com grupos especializados para isso, que é a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, que a gente chama lá de DRACO. Isso está sendo feito sistematicamente. Agora, eu acho que, como você falou, que isso não passa só pela segurança, eu acho, mais uma vez, que nós estamos perseguindo um objetivo. E acho que tem que entrar mais gente nessa luta para dividir esse fardo com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Não é? Há que se mostrar outras opções, além de punir, porque se só punir fosse a solução, o projeto de milícia não aumentaria. Se tem 1.000 presos, né? Existe uma série de outras situações aí que devem ser controladas e que não estão à mercê da polícia. Agora, isso, obviamente, que tem a decisão política de fazer e não fazer. Basta olhar de janeiro de 2007 para trás e olha de 2007 para frente. Você tem um norte aí muito visível de que isso vai ser e vai continuar sendo combatido. Uma outra questão que eu também queria deixar assim para vocês, que é a questão de crime organizado. O crime organizado no Rio de Janeiro existe na milícia, ainda numa forma não doutrinária, porque o crime organizado ele tem uma doutrina, né? Eu diria que a milícia ele é mais organizado, mas ele é organizado mais numa forma de geleia, assim, numa mandala. O crime organizado está no crime de lavagem de dinheiro, de evasão de divisa, no crime do colarinho branco. Estes são os grandes crimes organizados, onde a pessoa, num teclado de computador, manda bilhões de dólares para outros lugares do país. O que nós temos no Rio de Janeiro é uma criminalidade desorganizada, e muitas vezes juvenil, com armas de fogo super modernas, super automáticas. Este é também um ingrediente importante que está no contexto da violência do Rio de Janeiro. Agora, milícia é uma proposta nossa de combater, e nós não vamos nos desviar disso. Semana retrasada ainda foi mais um vereador preso. Agora, eu também acho que... eu acho, por exemplo, você quer ver? Existe um órgão para fiscalizar ônibus, transporte. O órgão ele tem a competência de fiscalizar, mas o que adianta você ter a competência de fiscalizar se você não tem capacidade para fiscalizar? Aí tem o órgão que fiscaliza a táxi, ou a Anatel, que é celular, ou a televisão a cabo, existe uma legislação, um arcabouço. Quem fiscaliza isso? Então, isso vai afunilando e cai no colo das polícias, né? O que eu acho que o que se pode começar a rever aí são os contratos de concessão, quem dá, como dá, por que dá. Acho que isso tem que também ser levado nessa discussão. Cacá. O negócio lá da Rocinha. Da Rocinha. Eu posso lhe garantir que não é a vontade do secretário que mexam com essas pessoas. Primeiro, porque se essas pessoas saírem de lá por causa de uma explosão imobiliária, fatalmente eles vão criar um outro lugar desse em outro local. O meu raciocínio é exatamente o contrário. É entrar nessas áreas, revigorar, reformar essas casas, dar dignidade, trazer para ali a ordem pública e manter essas pessoas ali. Porque o Rio de Janeiro ele tem um ingrediente que as outras cidades no mundo não têm. Normalmente, as pessoas com maior dificuldade financeira estão nas periferias dos grandes centros. No Rio de Janeiro, as pessoas estão dentro do Rio de Janeiro, por causa da topografia proporciona isso. 80% das empregadas domésticas da Barra da Tijuca moram na Rocinha. E se eu fosse, eu ia morar lá também, porque eu ia pegar só um ônibus para ir para lá, no emprego.
Então, eu não posso pegar as pessoas da Rocinha e jogar lá em Japeri, Campo Grande. Eu tenho que organizar isso aqui e deixar ali. Isso também tem um exemplo muito positivo que eu posso dar para o senhor, mas é muito incipiente. Mas eu acho que as coisas começam lentamente, que é o trabalho da Light no Rio de Janeiro. Quando a gente entra com o PP, a Light vem e termina com aquela macarronada de fios que tem, e ele faz a ligação, porque não adianta, gente, eu entrar lá e desligar o gato de luz, desligar o gato de água, se eu não dou. O Estado primeiro tem que oferecer para depois tirar. Ah, desliga a luz clandestina dele lá. Não, o Estado proporcionou que ele ligasse a luz dele. Então, como é que você vai tirar? Então, a Light vai e está botando o reloginho, aquele relógio de luz. Né? E a gente vê as pessoas assim, ó. Esses dias eu vi uma senhora com R$12 de conta de luz, dizendo, secretário, eu vou lá na Casa Bahia e faço um crediário. Isso é cidadania, a pessoa está identificada com aquilo ali. Eu acho que esse é o tipo de ação que eu me envolvo muito, e o Cota sabe o quanto eu sou chato com isso, e que a prefeitura tem que saber, que a ordem pública tem que saber, que a Secretaria de Assistência Social tem que entrar, e assim o resto. Eu acho que mexer com essas pessoas, nós vamos botar o bode na sala. O senhor vai tirar o problema daqui, vai trazer para cá, depois eu vou ter que fazer um OPP aqui. Então, o que nós temos que fazer é exatamente isso, é criar uma ambiência segura e, dali, tornar aquele lugar virtuoso. Ordem pública. Okay. Bom dia, Rafael Acosta. Boa tarde, desculpa. Eu tenho 3 perguntas para o secretário, José Mário Bertrand. Primeira é sobre o Mundial e as Olimpíadas. O que os cariocas podem esperar desses eventos? Eu me refiro a o que houve durante o Pan-Americano, que houve mais ou menos o mesmo cenário que estamos vendo agora, ou seja, uma renovação do Estado, uma guerra contra o tráfico muito intensa, com umas garantias de segurança que realmente foram feitas durante o PAN. O problema é que o dia seguinte que o PAN acabou tudo, voltou mesmo a bagunça, Zona Norte voltou a ficar um perigo, e isso criou uma decepção muito grande nos cariocas, que viram que não dava para esperar, infelizmente, pouca coisa a não ser botar uma boa imagem para o exterior. E eu queria saber o que vai ser dessa política para as Olimpíadas e o Mundial, e até para a administração do dinheiro do governo, que eu vejo que o Maracanã está sendo reformado, que já foi reformado uma primeira vez para entrar nos padrões das Olimpíadas, custou uma fortuna, muito mais do que era previsto. 3 anos depois, destruíram tudo para reformar nos padrões internacionais. E isso dá um gosto muito amargo nas Olimpíadas. Segunda pergunta, estamos falando muito dos bandidos. Eu queria saber o que é feito para fazer uma lavagem dentro da própria polícia. Estou me referindo principalmente à corrupção, que é um problema muito sério e que vem da questão do salário dos PMs, que me parece muito baixo, que eles não têm como sobreviver sem... Enfim, eu queria perguntar o que é feito nesse assunto. E terceiro, o que é feito para os presos, porque isso me parece um fator fundamental. A gente quer melhorar o nosso Estado, queremos uma situação melhor para todo mundo, mas os presos, se eles são torturados a partir do momento que eles entram no presídio, até o momento que eles saem de lá, e que o único jeito de não ser torturado é entrar no tráfico, entrar no crime, entrar no Comando Vermelho, eu queria saber como que a gente pode dar uma expectativa de vida melhor para essas pessoas, a não ser entrar no Comando Vermelho. Pior é que tu sabe que a facção boa mesmo, que dá mais dinheiro, é o Comando Vermelho. Né? Vou responder por ordem. Em primeiro lugar, Olimpíada. Eu vivi esse problema. Nós chegamos lá em janeiro de 2007, e tínhamos uma Olimpíada em junho. Né? Eu vivi isso, e sentimos isso na pele, e aprendemos uma lição. E assim está sendo feito, e assim vai ser feito. Os eventos o Rio de Janeiro faz tranquilamente, porque historicamente ele faz. Enche a cidade de polícia e faz o evento. E depois vão embora e a população fica viúva da polícia.
à mercê da polícia. Essa lógica foi invertida. Eu digo isso e já disse no próprio... Quando o Comitê Olímpico Internacional teve no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace, que nos sabatinou uma tarde inteira, eu disse, senhores, nós não estamos preparando o Rio de Janeiro para grandes eventos. Nós estamos preparando o Rio de Janeiro para a sociedade fluminense. Porque depois as pessoas vão embora e acontece exatamente essa tua leitura. Eu acho que se nós tivermos uma planta, um conceito de segurança instalado no Estado, como a gente entende que tem, com esses dois grandes eixos, de UPP e regiões integradas de segurança pública, onde a gente cobra meta para diminuir índice de criminalidade, eu acho que isso feito, isso colocado, então aí você pode agir tópico, pontualmente em determinados lugares, para atender as exigências de um caderno de exigências da FIFA ou do Comitê Olímpico Internacional. Então, nós estamos fazendo a segurança para o cidadão carioca, porque vivemos isso. Força Nacional, Polícia Federal, algumas instituições saíram do Rio de Janeiro e as coisas voltaram a isso aí. E eu trabalhei nessas forças na ECO 92 do Rio de Janeiro e também sendo de fora do Rio de Janeiro, quando terminou a ECO 92, eu também percebi isso e depois vim perceber novamente. Então, isso é uma coisa que nós sentimos na carne e se processa hoje lá a segurança pública em cima desses esteios, desses eixos. E, a partir daí, nós entendemos que é muito, muito mais lógico e óbvio de fazer as coisas. Você pegar uma cidade que tinha 40 homicídios por 100 mil habitantes, e o senhor, em 4 anos, o senhor tem uma cidade que está com 29 homicídios por 100 mil habitantes, que ainda é um número muito alto, mas eu acho que se mostra que se plantou uma semente. E aí, quando terminou os Pan-Americanos, só para saber, fizeram uma enquete, a segurança pública tirou 10, a nota mais alta. Mas aí eu digo aqui, esse 10 não é da nossa segurança pública, não é a segurança pública que nós queremos. Então, isso está estruturado dessa maneira. Em eixos como regiões integradas de segurança pública, onde Polícia Militar e Polícia Civil dividem um espaço na cidade, é o programa de UPPs. E, lógico, que tem uma série de outras pequenas ações junto com esses eixos. A polícia, deixa eu te dizer uma coisa, eu completei 30 anos de polícia em junho, como policial federal. 20 anos eu ganhei muito mal na polícia, muito mal. A Polícia Federal passou a pagar melhor no governo Márcio Tomás Bastos. E nunca peguei um tostão de ninguém. Então, eu acho que a questão do salário, ela ajuda, ela é um problema, sem dúvida nenhuma. Mas a sociedade também tem que ver que tipo de cidadão ela está produzindo. Porque eu garanto que muitos dos senhores não se deixariam levar pela questão de simplesmente pegar um dinheiro a mais. E segundo, eu acho que a questão salarial, ela influencia, sim, no processo de corrupção. Agora, o que se está fazendo lá, basicamente, são duas coisas. Corregedorias fortes, né? Isso é um dado também que não é bonito dizer isso, porque são praticamente 1000 policiais, me corrijam, Mário Sérgio, que são expulsos da polícia em 4 anos. Eu acho que polícia nenhuma do mundo tem isso. E digo mais, várias instituições brasileiras onde tem corrupção, ninguém pune tanto como a própria polícia. Então, as corregedorias nossas são muito atuantes e muito transparentes. Mas eu entendo que o que vai reduzir isso é supervisão. É supervisão. Nós precisamos saber o que os nossos policiais estão fazendo, aonde estão fazendo e como estão fazendo. Os senhores são alunos, se o professor não cobrar nada de vocês, um dia vocês vão chegar mais tarde, no outro dia vocês não vão vir, no outro dia vão... E eu acho que hoje o que falta, isto é ainda algo que nós temos que estender, é uma tecnologia suficientemente robusta para que a gente possa saber aonde o nosso policial está, o que ele está fazendo, aonde está a viatura dele, que ocorrência ele foi atender. A gente está hoje desenvolvendo tecnologia exatamente para fazer supervisão, porque eu acho que a supervisão ela vai reduzir isso, né? Porque somente punição, assim como milícia, está visto que não resolve. Com relação aos presos, eu queria te dizer duas coisas.
Uma muito importante, o Rio de Janeiro, a partir de 1º de março, é o primeiro estado brasileiro a cumprir o Código de Processo Penal, lei de execução. Não se recebe mais preso em delegacia no Rio de Janeiro. Os presos são dirigidos ao sistema. As carceragens das delegacias, elas estão cheias, em torno de 3.500 presos em delegacia. Isso se dá no país inteiro e, obviamente, falta de investimento em casas de custódia fez com que se represasse essas pessoas nessas condições totalmente desumanas. Mas nós conseguimos, através de construção, depois de quase 4 anos, fazer com que o preso, em qualquer lugar no Rio de Janeiro, ele é levado ao sistema. Segundo, os presídios não são da minha secretaria. Né? Existe uma secretaria de assuntos penitenciários. Né? E, em segundo lugar, eu acho que esse problema da carceragem, seja no Rio, seja em São Paulo, seja em qualquer lugar, a grande pergunta que tem que ser respondida é se o sistema penal carcerário brasileiro recupera. Essa pergunta se pode fazer do Rio Grande do Sul ao Amazonas. O sistema penal brasileiro recupera? Essa é, eu acho que, o cerne da questão. Claro que tem que se colocar essas pessoas em lugares dignos, mas também para o preso tem que se dar uma perspectiva e uma possibilidade. Acho que esse é um problema, principalmente da América Latina, né? Não é a minha área, mas a minha opinião é isso. É que se dê condições, se efetivamente se recupere o preso. Mas no Rio de Janeiro, essa pasta está fora. E nós, entre 8 e 12 meses, a gente tem a expectativa de pegar esses presos que estão nas carceragens e entregar ao sistema. Que são presos que estão em delegacia, são presos em tese, detidos com um crime de menor potencial, como pensão alimentícia, outras coisas que, num mutirão com a Defensoria Pública e o Ministério Público, a gente pode, aos poucos, ir removendo para esses lugares. Mas acho que o sistema carcerário, ele melhoraria muito se, efetivamente, ele recuperasse o preso e saísse dali com uma perspectiva de uma ocupação profissional, uma carteira de trabalho. Acho que essa seria uma solução mais forte para isso, mais completa. Eu queria meter minha colher aqui nisso ainda, para dar uma informação. Quando nós começamos o filme, nós fizemos, evidentemente, uma entrevista bem longa com o secretário Beltrame, e uma das coisas que ele nos disse, a propósito dessa questão dos policiais, né, que ele não queria botar no programa das UPPs os velhos policiais, que já estavam acostumados aos métodos antigos, e que estava preparando na academia de polícia jovens policiais que iriam fazer não iriam diretamente para a rua, para as viaturas de rua, para o policiamento normal, mas sairiam direto da academia para as UPPs. Isso realmente está acontecendo, e está acontecendo de uma maneira que nos surpreendeu muito. Nós filmamos nessas academias, porque, diante dessa informação dele, nós fomos ver que preparação era essa. E uma coisa, independente da preparação técnica, etc., uma coisa que nos chamou muita atenção é que havia esse entusiasmo, essa esperança que a sociedade tem por causa das UPPs, quer dizer, parece que esse orgulho ressuscitado que o carioca passou a ter em relação ao Rio de Janeiro, que está cada vez mais crescente, corresponde também a um certo orgulho, uma certa, digamos assim, uma certa vaidade até desses jovens policiais de estarem participando de uma operação tão original e que tem esse apoio da sociedade. Isso também é uma tentação positiva, entendeu? Que esse ano, por exemplo, agora no início do ano, eu fui dar aula inaugural exatamente no curso de audiovisual da Cidade de Deus, e eu me surpreendi, porque quando eu entrei na sala, tinha uns 3 ou 4 policiais na sala, esperando a aula. Eu fiquei até com medo, digo, vamos me prender, né? Mas essa coisa é muito nova. Isso não impede que, evidentemente, que haja policiais que vão cometer certas transgressões, etc. É claro que vai acontecer. Mas eu acho que, definitivamente, a corrupção não é inevitável.
ela não é inevitável. É claro que os policiais recebem pouco, eles poderiam receber melhor, mas existem outros fatores que fazem com que a corrupção não seja inevitável. Eu queria fazer um pequeno comentário. Eu queria primeiro perguntar para o Cacá, voltar para essa ideia da favela chique, no sentido em que, se tudo isso der certo, é claro que, inclusive, se você puder até distribuir títulos de propriedade para as pessoas. Pois é, já estão fazendo no Pavãozinho. É claro que aí você entra no mercado. Quer dizer, não há razão nenhuma que esse sujeito que tem um título de propriedade não possa vender a sua propriedade. E é óbvio que, nessas favelas da Zona Sul, nós estamos em bairros fantásticos. Já aconteceu em vários outros lugares do mundo, isso inclusive em Paris, isso aconteceu, como disse a senhora, né? Mas aí não é uma questão de política de Estado, é uma questão de mercado. O inclusive pode até ser até bom para o favelado, que faz um ótimo negócio vendendo a casa dele, né? E tudo isso. Mas eu acho que dizer que a política do Estado é manter as comunidades onde elas estão, eu fico meio assim, no sentido em que o cara tem que ter a liberdade também de poder fazer o que ele quer, onde ele quer. Tendo título de propriedade. Claro. Isso, eu acho que, se nós fizermos isso, se o Estado fizer isso, vai virar gueto chique, né? Exato. Vão virar guetos, você é obrigado a ficar ali. Não é bem assim que vai funcionar, né? Eu acho que, em primeiro lugar, evidentemente, que os habitantes, os moradores dessas comunidades têm que ter um título de propriedade do lugar onde eles moram. Isso é uma política que o Estado pode fazer e deve fazer, deve começar imediatamente. É claro que essas habitações, essas moradias vão se valorizar. Eu tenho um amigo que mora, nossa equipe lá do Cinco Vezes Favela, ele mora no Vidigal. A casa dele valia 80 mil reais, hoje vale 200 mil sem o PP. Quando chegar o PP, vai para 500. Né? Agora, é claro que aí... Por que essas pessoas moram em lugares tão precários? Porque é perto do trabalho delas, porque é mais barato, porque tem uma opção de razões. Então, um sujeito que é dono de uma casa que vale 500 mil reais, ele vai, evidentemente, analisar essas razões e ver o que é melhor para ele, ficar ali mesmo ou mudar-se para um apartamento. Porque dentro disso tudo é preciso compreender outra coisa. Eu não sou um otimista exagerado, não é nada disso. Eu tenho esperança, mas não acho que tudo vai dar certo necessariamente. Mas é preciso entender o seguinte, todo esse fenômeno coincide com um outro fenômeno muito importante no Brasil hoje, que é o crescimento da classe média, a saída da linha de pobreza de milhões e milhões de brasileiros. Nos últimos 10 anos saíram, se não me engano, 27 milhões de brasileiros da linha de pobreza. Tudo isso gera uma outra relação de mercado, outra relação social entre as pessoas, outro tipo de comportamento. Não vamos pensar nos habitantes das favelas cariocas como uns imbecis que não sabem nada, que não têm conhecimento de nada, que são ingênuos, ignorantes. Nada disso. Eles são extremamente espertos e sabem o que vão fazer da vida deles, entendeu? E tudo isso vai ser uma opção que cada um deles vai fazer. Agora, eu acho que, antes disso, o Estado tem que garantir o título de propriedade deles, porque, se eles não tiverem o título de propriedade, eles não têm na mão deles o instrumento fundamental para escolher. Né? Eles só podem fazer essa escolha se tiver um título de propriedade na mão deles. Tendo esse título de propriedade na mão deles, a escolha é deles. Né? E nós precisamos parar com essa ideia de que nós vamos orientar essas pessoas eternamente, dizendo a elas o que elas têm que fazer. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente não pode... São duas coisas que a gente tem que parar de pensar. Que o Estado vai resolver tudo, que não é verdade, e que o pensamento mágico, as ideias mágicas vão ocorrer. Não vão ocorrer. Essa questão do Brasil é centenária, são séculos de miséria, séculos de repressão, séculos de opressão. Não vai se resolver da noite para o dia, não tem pensamento mágico que resolva isso da noite para o dia, vai demorar. Agora, é preciso a gente acreditar em cada passo que a gente dá. Eu acredito muito nesse passo da UPP e eu sou testemunha de que está dando certo. Mas está dando certo não significa que agora, amanhã, eu vou acordar no paraíso. Não é isso, não. Vai ter muitos mais, porque cada vez que a gente resolve um problema, cria problemas novos. E a gente tem que ter confiança de que nós podemos resolver também esses problemas novos. Tem duas pessoas aqui que estão com o microfone, depois ela ali. Hein? Não, mas tem aquele que está com... Breve intervenção, cortando a fila de uma forma muito brasileira. Eu acho que a sua colocação
vai ser o centro rico, pronto para as Olimpíadas, pronto para os turistas. Inclusive, eu acho que é esse o projeto de vir mostrar essa questão em Paris. Eu acho, sinceramente, é um projeto de cidade, de, como o nosso amigo ali atrás falou, de gentrification, de remoção branca, em que o Morro da Ana Marta está tão caro, a Light está tão cara, que as pessoas não podem mais morar lá. E a opção que elas têm, já que a Light foi prometido fazer uma tarifa relativa à renda das pessoas que não foi feita, a opção que elas têm é sair. E é exatamente isso, deixar essa classe média expandir, ocupar o centro bonito, turístico da cidade e mandar os pobres para o mais longe possível. E como você citou também, se a migração criminal, se os traficantes vão para São Gonçalo, não tem problema, porque ninguém vai para São Gonçalo. Essa é a minha intervenção. Desculpa que eu cortei a fila. Olha, eu só acho que se as pessoas têm o título de propriedade, obviamente que elas são livres para fazer o que elas quiserem fazer. Com relação à tarifa da Light, pelo que eu sei, é R$16 a tarifa que está sendo cobrada. Não é verdade, em todo caso, secretário. Bom, é o que eu sei, é isso, mas está sendo cobrada... É para as empresas que vão trabalhar lá, é para os bancos que vão trabalhar lá, Mas isso não sou eu, nem somos nós que vamos decidir. Cara, eu acho também... Isso aí é a propaganda do gueto. O que você está fazendo é a propaganda do gueto. Eu também estou achando muito esquisito essa tua posição, no sentido, significa o quê? Que não se deve fazer nada, tem que fazer um gueto, deixar os traficantes, não pode, isso não pode virar uma coisa, não pode virar um bairro como outro qualquer? muito mais do que isso. Simplesmente comemorar se não quer desconstruído. Peraí. Lá, primeiro ele. Bom, é uma pergunta para o secretário que já foi parcialmente respondida, mas eu vou fazê-lo. Secretário, quando se tem uma polícia que é a que mais mata no mundo, maior parte dos mortos com balas na cabeça ou nas costas, quando se tem uma polícia que também é a que mais morre no mundo, mal paga, como o senhor disse, que é uma das mais corrompidas no mundo, que é detestada e temida por uma grande parte da população, o senhor disse ainda há pouco, as coisas devem se passar lá como se passa entre nós. Será que a população lá também vai começar a ser tratada como nós somos? Enfim, é uma população, como eu disse, que trata diferentemente ricos e pobres. É uma população que, ao contrário do que o senhor disse, não presta contas a ninguém. Todo mundo conhece o caso de todo policial que tem um segundo revólver, que eles chamam de matador. Uma polícia que, por exemplo, como a polícia militar, que em 1.200 horas de formação tem apenas cerca de 10 horas de moral e ética, ou seja, menos de 1% de ética. A pergunta é, o que pode, segundo o senhor disse que não tinha resposta, mas o que o senhor acha que pode e deve ser feito para melhorar a imagem dessa polícia? Posso te dizer o seguinte, se tu pegar os dados todos que se tem lá do Instituto de Segurança Pública, você vai ver o número de incidentes de bala perdida, você vai ver o número de policiais mortos. Obviamente que nós não vamos mudar, isto não é um trabalho para um secretário. Eu disse e reconheço aqui, nós temos uma polícia que se preparou para a guerra, e vocês sabem que a guerra lá traz todo o seu legado de guerra. Isto é uma realidade. Para nós enfrentarmos o problema, tem que reconhecer. O que eu posso te dizer, e se vocês consultar, eu não quero chutar aqui, mas nós estamos diminuindo o índice alto de resistência, que era uma garantia, né, para a polícia apresentar uma pessoa morta. Isso vem num declínio substancial. Outra coisa, eu não tenho a informação de que 10 horas aula desta disciplina, mas eu te diria que em áreas humanas é bem mais do que isso aí. Então, o que eu quero te dizer é que a polícia, ela tem todos esses problemas que você está dizendo. Agora, se você pegar a polícia hoje, com relação a 4 anos atrás ou a 10 anos atrás, ela está muito melhor. O mundo não está colorido e nem vai ficar colorido segunda-feira. Agora, se você olhar os dados que fazem a segurança pública como ciência, que é o ISP,
Instituto de Segurança Pública, que tem um site aberto, que você vai ver os autos de resistência, a morte de policiais. Nós temos um dado aqui que não é de comemorar. Quer dizer, esse ano nós não perdemos nenhum policial em combate. Ah, mas tem 5 meses, é muito pouco. É muito pouco, mas antes era 1, 2 por mês. Então, eu acho que nós temos a segurança pública, ao longo dos anos, ela se constituiu cheia de mazelas. Eu não tenho dúvida disso. Agora, eu tenho dados quantitativos e qualitativos de que hoje ela tem que ser vista, ela se ajusta. Ela se ajusta. Se nós tínhamos taxas de homicídio em 84, não é, Mário Sérgio? Nós tínhamos quase 9 mil homicídios no Rio de Janeiro. Claro que uma polícia vem com toda essa carga, não é? Agora, hoje, eu poderia te dizer, a polícia ela melhorou. Está longe de uma polícia francesa, está longe disso. Mas estas informações todas que você está dizendo, que ela mata, que ela rouba, se você pegar e analisar esses dados, né, ela diminuiu bastante, está longe do que se quer. Mas se você analisar nos últimos 4, 5 anos, e eu reconheço aqui que nós temos que mudar a lógica da polícia, de uma polícia de guerra para uma polícia de prestação de serviço. Agora, eu entendo que isso é um processo, né? Isso é um processo. Mas você tem como ver que isso está sendo feito. Espera um instantinho. Nós estamos aqui com o comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, então ele vai pegar a palavra e vai responder. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade. Sou o coronel Mário Sérgio Duarte, comandante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, eu gostaria de dizer que é verdade que a Polícia Militar tem problemas de corrupção, sim. Por isso mesmo, excluímos da corporação, expulsamos, em 4 anos, mais de 1.000 policiais. É verdade que a nossa formação, ela vem mudando aos poucos, e talvez muito lentamente. Precisamos acelerar as mudanças no processo de formação. Mas mesmo no processo de seleção, e para reduzir o problema da corrupção e do entendimento, um novo entendimento, que o problema da segurança pública tem que ser analisado com ferramentas de outras ciências, além da ciência jurídica, que é importantíssima, é um sustentáculo para a nossa profissão, mas nós precisamos das ciências sociais, nós precisamos da sociologia, da antropologia, da ciência política, nós precisamos da filosofia. Então, para isso, nós mudamos o nosso concurso. Nós retiramos a matemática, por exemplo, do concurso, que requer inferências, lógico, matemáticas, e isso não é tão importante, afinal, para a análise do teatro social, e colocamos no nosso concurso noções de sociologia, de direitos humanos e outras da área de ciências da humanidade. Essa foi uma mudança substancial, ou seja, o candidato já chega com prontidão, com uma visão mais humana para a sua formação. Então, esse é um aspecto. Acho, assim, que compreendo, historicamente, as polícias acabaram conquistando a antipatia da população. E, às vezes, a gente acaba colocando sentimentos e senso comum naquilo que verdadeiramente não está acontecendo. A gente está procurando tratar com toda a ciência, com a episteme possível, a formação, a seleção dos nossos homens, e temos melhorado bastante. A OPP só está sendo feita porque a polícia tem procurado melhorar. Muito obrigado. Boa tarde. Meu nome é Anthony, sou estudante e pesquisador dessa faculdade. Estou trabalhando sobre as articulações entre as políticas de urbanização e de pacificação. Minha pergunta é para o secretário de Segurança. Gostaria de saber se, ao nível do planejamento estratégico, existe uma forma de integração com as outras políticas que estão sendo implementadas hoje em dia, de urbanização, que são particularmente opaque nas favelas e o morar carioca. Então, minha pergunta é essa. Se, quando se decide que vai se pacificar uma favela, é levado em consideração a existência a presença dessa comunidade dentro do programa do Morar Carioca, do PAC, e particularmente do PAC do Estado, da Prefeitura, se existe esse diálogo
preferencial dentro do Estado, ou se consegue fazer uma forma de ação integrada em cima das secretarias e dos órgãos de governamento. Tá. Com relação ao PAC, eu poderia te dizer que não há, porque o PAC é um programa federal, um programa que no início do governo eles lançaram e estão fazendo. Então, aí você tem obras do PAC dentro de áreas que estão pacificadas, que foram pacificadas e que vão ser pacificadas. E você tem obras do PAC em outras áreas que ainda não tem o programa UPP. Com relação à integração de outras ações, como as urbanísticas, o que se fez? No início disso, que também isso tudo era muito novo para nós, como eu disse para vocês, nós não... no Rio de Janeiro se pensava, se discursava, se fazia estatística, se criava políticas, mas não se executava. A gente reconhece que se fez o contrário, se apresentou uma possibilidade, já que não tinha, nunca teve, se apresentou um projeto. Então, agora, obviamente, a gente tem que fazer o caminho inverso, que é de fazer doutrina disso. Mas, no início, que nós tocávamos isso praticamente... até minha esposa era envolvida nisso, porque no sentido de fazer as coisas funcionar, fazer funcionar é trazer outras ações, ficou muito difícil. A partir do final do ano passado, a Secretaria de Assistência Social, o secretário de Assistência Social, ele passou a canalizar para ele, né, essas ações como reflorestamento que está sendo feito, projeto de urbanização, arruamento, iluminação pública. Então, ele canaliza isso, né? E nós saímos dessa questão porque tem que se planejar segurança para o Rio de Janeiro inteiro. Então, no âmbito estadual, a Secretaria de Assistência Social converge para ela, né, essa interface com as demais secretarias e com o governo federal, em ações que não envolvam a segurança pública. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Cadu Barcelos, sou um dos diretores do filme do 5 Vezes Favela, do filme da UPP, mas, acima disso, vou me pronunciar aqui como morador de favela. Assim. Eu entendo a aflição de algumas pessoas, até da menina aqui que falou um pouco. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que esse filme foi concebido sem nenhum compromisso com o governo do Estado, ou com a Polícia Militar, ou até com o Carlos Diegues. Esse filme foi um compromisso assumido de nós, moradores de favela, conosco, com os moradores dessas favelas e com as que não têm UPP. Então, assim, esse sentimento que você teve assim, agora, um pouco de... Realmente nossa, tem que se fazer muito mais, tem sim que se fazer muito mais ainda. Assim, a favela não é casa de polícia, assim, nunca foi. Sempre foi tratado como qual, né? E hoje está sendo tratado de maneira diferente. E a gente discutir a UPP minimamente como se é bom ou ruim, eu acho que até é uma agressão com o morador, perguntar para ele, pô, o UPP é bom ou ruim? É muita coisa além disso. Perguntar para um cara se é bom ou ruim, eu diria que é bom, porque eu moro na favela da Vila do Pinheiro, no Complexo da Maré, que é dominada pelo 3º Comando, que fica ao lado da Nova Holanda, que é dominada pelo Comando Vermelho. Passei 11 anos da minha vida sem ir para Nova Holanda, porque minha avó mora lá, meus familiares moram lá, e ficaria muito feliz se uma UPP fosse instalada ali no meio, e pessoas não passassem pelo que eu passei. Mas é lógico que só isso não vai mudar a minha vida. Lá continua com esgoto a céu aberto, com muito lixo, com casas caindo, a educação é muito falha, são 16 comunidades com 270 mil habitantes, só tem um colégio de nível médio. Então, acho que falta muita coisa, mas é um primeiro passo. Acho que a grande discussão da UPP é o que vai vir depois. Se vai parar nas Olimpíadas, se vai parar na Copa do Mundo, se a UPP social vai entrar com educação, com muita coisa. Assim. Acima de qualquer coisa, a gente tem que discutir aqui esse muito mais que tem que ter além da UPP. Então, gente, assim, como essa polícia do Rio de Janeiro é uma polícia que não tem o respeito, o aval, ou até mesmo que as pessoas, os moradores de favela, estão acostumados... Eu, pelo menos, estou acostumado há 25 anos, eu moro há 24 anos no Complexo da Maré, vou fazer 25 anos, acostumado com o tráfico de drogas. Se uma UPP se instalar lá, para mim vai ser difícil aprender a conviver com uma polícia de um dia para o outro, mas eu quero conviver com isso. Eu escutei uma frase de um cara que a gente entrevistou, foi até no Chapéu Mangueira, que ele falou, eu fui convidado para um novo mundo, agora que eu conheço esse novo mundo, eu não quero voltar. É lógico que não é um mundo de maravilhas, não é um país, não é Alice, mas é um mundo diferente, que está propondo uma mudança. Então, acho que cabe a mim, que sou morador de favela, ao Beltrame, que hoje é secretário de Segurança,
que está iniciando um processo, que eu acho que é um processo que está se iniciando e não pode parar nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, nem daqui a 20, 30 anos, que é um pensamento utópico. O Rio de Janeiro, a sociedade está sempre mudando e a gente tem que estar sempre lutando para tentar melhorar ela, mas acho que a gente tem que acreditar, que se a gente não acreditar e não fizer, ninguém vai fazer pela gente. Então, hoje eu estou aqui como morador de favela, vou voltar para a minha favela. Um dia eu tenho uma reunião com o Beltrame, entrevista com o Beltrame, mas amanhã eu volto. Antes de vir aqui para Paris, eu tive que esperar 5 minutos em casa para esperar um tiroteio passar. Morreu um rapaz que fica na porta de um colégio lá na Maré. E antes de vir para cá, eu fiquei sabendo da morte desse cara. Então, é muito difícil eu ter que ouvir isso mais uma vez. Porra, morreu mais um inocente. Então, acho que a UPP entra inicialmente para livrar a comunidade desse regime territorial do tráfico de drogas, livrar a favela dessa polícia de extermínio que já teve durante muitos anos, que hoje está mudando, e daí para frente a gente vai começar a calcar outros caminhos, né? Então, acho que é um pouco isso. Também gostei. Muito obrigado. Só, por favor, antes de tomar para só um problema. Nós temos ainda exatamente 3 minutos e tem que sair da sala daqui a 3 minutos. Não tem jeito. Então, eu acho que achar que eu concordo com tudo que o Cadu falou, né? Como cria da Cidade de Deus, né? O meu primo já foi envolvido com crime, hoje não está mais entre nós, e eu morava em cima dele, e eu tenho um policial na família também, entendeu? Então, tipo assim, a maioria dos policiais também são de classe favorecida, entendeu? E você achar que a polícia militar ela tem quase a mesma idade da abolição da escravatura, sacou? Você achar que a força militar, né, essa ideia de repressão vai mudar de um ano para o outro, é tolice. Tem que começar a fazer alguma coisa. Está começando agora. E eu sou a favor disso. Eu, na minha vida, eu quase fui baleado 3 vezes. Entendeu? Eu sei o que é um confronto dentro de uma favela, porque eu tive que ir na padaria comprar um pão e fiquei preso na padaria porque tinha uma troca de tiro, não consegui sair de dentro dela, entendeu? Tem criança hoje em dia na Cidade de Deus que nunca ouviu tiro. Na minha idade, na minha adolescência e infância, eu sabia até o calibre, sabia até se era pro alto ou se era em cima dos outros, entendeu? Uma coisa tem que ser feita, isso tem que ser feito, ponto, e acabou, entendeu? Outras coisas tem que ir além. Discutir se é bom ou ruim, se falar que é ruim para o morador de favela, é uma covardia absurda, porque antes era barbárie, era troca de tiro. Então, não é questão bom ou ruim, não é isso, é questão além da UPP, entendeu? Além da UPP, é uma política, tem que ser uma política social, se tornou um caso de polícia, né? Ninguém começou com um fuzil, começou com uma arma branca, aí depois foi uma pistola e chegou até o fuzil. Então, é um caso de política social, né? Se tornou um caso de polícia. Agora vai começar a resolver o caso de polícia e começar, a partir daí, resolver as questões sociais que têm que ser discutidas. Chega lá na Cidade de Deus, as pessoas não discutem mais sobre polícia. Não, as pessoas discutem que está faltando um ônibus, tem que melhorar o sistema de esgoto e por aí vai, porque a questão de polícia já passou. É claro que a Força Militar Brasileira ainda tem esse ranço da ditadura, ela tem policial cheio de marra, que não sabe abordar as pessoas e por aí vai. A gente sabe disso, mas isso daí é uma coisa cultural, isso daí não se perde da noite para o dia, sacou? Isso daí é um ranço, está dentro do cara, entendeu? Então tem que começar agora, o primeiro passo foi dado, entendeu? E a partir daí a gente vai começar a trabalhar, vai descriticar, mas vai apoiar uma coisa que está fazendo mudar a vida das pessoas para melhor, porque antes era barbárie, e eu sei muito bem disso por conta da minha vivência e tudo mais. E é isso. Eu nem apoio muita coisa, entendeu? Particularmente, eu nem apoio. Só como informação, esse é o Wagner Novaes, também é outro diretor do filme, um dos diretores do filme. Ok, nós chegamos no fim. Então, vou dar só uma palavra para 1 minuto para o doutor Beltrão, para ele concluir. É só agradecer a todos vocês, né, repetir aqui que isso não é a solução de todos os problemas, a gente discutiu isso aqui e sabe. Agora, eu acho que o Rio de Janeiro tem um horizonte a perseguir. Eu sei que podem acontecer críticas e elas devem existir. Agora, eu posso dizer aos senhores que antes o que tinha? Qual era a política que tinha para o Rio de Janeiro, segurança pública? O que fizeram por estes moradores, por estes bairros? A gente tem uma proposta que eu disse, não vou dizer que está bom ou que está dando certo,
que está produzindo resultados quantitativos e qualitativos muito melhores do que nós tínhamos há 4 anos atrás. Acho que, assim como o Rio de Janeiro levou décadas, né, foram vários governos, né, que não investiram, que não souberam trabalhar esse aspecto, não vamos ser nós, em 4 anos, que vamos fazer. Mas o que a gente quer, efetivamente, é deixar um norte, deixar rumos sólidos para que se prossiga essa caminhada. Muito obrigado. Tá bom. Só um esclarecimento aqui antes de terminar. Essas imagens são imagens do filme que será exibido daqui a pouco lá no Latina. E, para mim, a conclusão aqui foi o seguinte: a gente precisa combater o espírito de corpo, mas também os espíritos de porco, né? Pelo amor de Deus. Muito obrigado, doutor Beltrame, Ricardo Cota, Cacá Diegues. Acho que foi um bom debate. Obrigado pela participação de vocês.